Foi? Olha aí, minha gente, estamos chegando por aqui, 4º episódio do RC Cast. Espero que esteja chegando bem para você por aí, porque para mim... Pra gente ainda tá com alguns probleminhas técnicos, mas vamos que vamos. Deixa eu ver aqui que o Ícaro tá demorando a ajustar aqui. Recebendo nessa edição o presidente da Câmara de Cabo Frio, Miguel Alencar, que vai falar com a gente sobre a audiência pública que aconteceu nesta segunda-feira, que trata aí justamente da possibilidade do fim da gratuidade dos carros com placas de Cabo Frio para estacionamento rotativo no município. Mas não é só isso que a gente vai falar com o Miguel, não. Vamos conhecer um pouquinho também da história dele, vamos falar um pouquinho de cultura. Amanhã tem uma outra audiência, Miguel já me disse aqui nos bastidores que não vai poder participar, mas pelo menos ele vai informar o teor dessa audiência. Enfim, deixa eu ver aqui enquanto isso, porque eu tô achando que nós não estamos sendo transmitidos pelo Facebook, não. Deixa eu ver por aqui. Vamos ver por aqui no meu perfil pessoal. Eu não vejo essa transmissão. Deixa eu ver. Agora eu vi. Eu vi. Muito bem, minha gente. Lembrando que essa transmissão desse podcast, o RC Cast, podcast legitimamente do portal RC24H, você acompanha no YouTube, você acompanha no Instagram, você acompanha no Facebook. Mas, ó, você que está aí no Instagram me acompanhando, para você acompanhar as reportagens da equipe do RC, você vai ter que vir para o nosso perfil no Facebook ou então para o YouTube também, onde você consegue conferir todos os repórteres que vão participar dessa live aqui conosco. Quero dar uma boa-vinda ou boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Miguel Alencar, presidente da Câmara de Cabo Frio, esse jovem político que já conseguiu aí renovar, inclusive, o mandato como presidente da Câmara de forma antecipada. Então, a cadeirinha dele, aquela mais alta ali da mesa diretora da Câmara, está garantido por pelo menos mais 2 anos. Seja muito bem-vindo, Miguel. Muito obrigada pela sua presença aqui nesse bate-papo conosco. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, nesse novo formato. Gostei muito. Você é uma grande amiga, né? Espero poder contribuir para essa discussão nossa aqui, com diversos assuntos, mas é sempre um prazer estar aqui e dar boa tarde a todos, vamos debater, é isso. Vamos falar de tudo um pouco, o Miguel está aqui também para a gente falar um pouco sobre o cenário político atual, repercutir também com ele, né, que acompanha sempre o cenário político da região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Também tivemos um fato recente, que foi a chegada da UERJ. Eu quero ouvir dele o que ele acha, se isso vai ser importante para a cidade, para a região dos Lagos. Quero entender do Miguel também um pouco como é que está o cenário cultural. Eu tô achando meio fraca a cultura do município de Cabo Frio, sabe, Miguel? Você que já teve muita influência nesse setor. Seu pai já foi secretário de Cultura várias vezes aqui da cidade, sempre com muita proatividade. A gente está vendo que a cultura está meio xoxa, com todo respeito a quem está fazendo o gerenciamento atual. Nada pessoal, nada contra a quem está à frente, o mestre Clarencio. Pelo contrário, tem um carinho tremendo por ele, mas estou sentindo meio tímido. Eu não sei se você concorda com essa minha avaliação, Miguel? Com certeza. Estou tendo a oportunidade de voltar a estar mais presente dentro do setor cultural. Tive a oportunidade de conversar com diversos artistas, pessoas militantes da área, né? E a crítica, eu acho que ela é generalizada na parte administrativa da Secretaria, né? Hoje a gente vê que a Secretaria de Cultura ela tem a representatividade como líder, como o secretário Clarencio, né? A representatividade do segmento cultural, entre outras pessoas que lá estão, como a Thais Murebe também que está lá, mas ela peca muito na sua parte administrativa, tanto que a Secretaria não consegue efetuar as coisas, não consegue fazer a atividade cultural acontecer, não consegue. O patrimônio histórico de Cabo Frio se encontra completamente degradado, a gente vê isso de forma clara. Eu hoje tive a oportunidade de estar com o prefeito antes da sessão da Câmara e tocamos sobre esse assunto, entre diversos outros que falaremos aqui, mas um dos assuntos que nós tratamos foi a atividade cultural, foi o segmento cultural do município, foi a Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio, onde o seu espaço cultural Torre do Cabo se encontra abandonado, né? Ele vem fechado desde antes da pandemia, mas após a pandemia ele não retornou e as atividades se encontram fechado, com pessoas com situação de rua frequentando o local, pulando o muro e morando lá dentro, mato para tudo que é lado. Eu acho que a Secretaria de Cultura precisa tomar um posicionamento, precisa debater isso de uma forma mais clara com a atividade cultural e precisa gerir os espaços
de uma forma mais democrática, no sentido de dar o suporte necessário para os espaços, né? Hoje a gente vê a discussão que nós tivemos semana passada sobre o Forte São Mateus. Fiquei sabendo que hoje teve na Secretaria de Cultura, ia ter uma reunião com o secretário para tratar sobre a terceirização, então a cobrança de ingresso dentro do Forte São Mateus, para a entrada do Forte São Mateus. Sou a favor. Eu também sou. Sou muito a favor, contanto que seja administrado pela Secretaria de Cultura, e essa verba, como tem uma lei de 2017 feita pelo então prefeito Marquinhos Mendes, e tem um decreto atual que eu acho que é do governo Adriano, que permite que essa verba, 50%, vá para a Secretaria de Cultura para a administração do Forte São Mateus e outros 50% seja distribuído para a manutenção de todos os patrimônios culturais. Sou a favor, tem que ser discutido dentro do Conselho Municipal de Cultura, de talvez mudar o decreto, ampliar de outra forma, mas sou a favor que não só o CARET, mas outros espaços culturais possam passar para a cobrança de ingressos, não para a atividade terceirizada, mas para a cobrança de ingressos. O que eu acho que falta hoje na Secretaria de Cultura é uma parte administrativa. Isso eu cobrei muito claramente hoje para o prefeito. Ele até me disse que... Conversei também com o vereador Davi sobre isso, que é um militante da área, e tivemos o prefeito até me ligou antes de começar a entrevista. Parece que acontecerão mudanças na parte administrativa da Secretaria de Cultura. Tenho a elogiar, elogio o prefeito por tomar essa atitude. Tenho certeza que essa mudança que irá ocorrer, eu acho que a mudança ocorrerá dentro do subsecretário. Teremos uma novidade na subsecretaria. Então eu acredito que isso pode ajudar muito a Secretaria de Cultura para que ela volte a ter uma gestão um pouco mais administrativa, tirando a parte política e cultural que já acontece. Bom, Miguel quase entregou tudo, mas a gente vai estender esse papo um pouquinho mais ainda. Eu antes quero chamar o bloco dos nossos repórteres por aí, Ícaro, que está aqui nessa luta comigo, me ajudando. Vamos trazer a equipe do RC direto da redação, trazendo as informações de destaque do nosso portal. Solta por aí, Ícaro. Quem é que começa? Letícia, sempre trazendo as informações das ocorrências policiais. Letícia, é com você. Começando com as notícias policiais, a Polícia Civil de Araruama prendeu na manhã desta terça-feira o bispo Jonas Braga, que é acusado de estupro de vulnerável. Conforme a Civil, as vítimas são duas jovens, filhas de fiéis da Igreja do Criminoso, que se apresentavam como profeta bispo Jonas do Ministério Promessa. Ele foi capturado na residência em que morava, no bairro Ampliação, em Itaboraí, onde mantém uma das igrejas que também funcionam em Rio Bonito e Macaé. Segundo as investigações, uma das vítimas tinha apenas 11 anos na época do crime. Ela foi abusada pelo bispo pelo menos 3 vezes e contou aos policiais que o estupro acontecia no carro de Jonas. Outra vítima do acusado é uma jovem de 17 anos que foi abusada quando procurou a ajuda dele após ser assediada por um outro homem. Ele foi até o local buscá-la e a estuprou dentro do próprio carro durante o trajeto. Ela foi violentada pelo bispo uma outra vez quando pegou carona com Jonas para a volta de um curso a pedido da própria família. Ainda de acordo com a polícia, o criminoso não usou preservativo durante o ato e mandou uma mensagem para a garota dizendo que ela não precisava se preocupar caso ficasse grávida, pois ele era bandido e conseguiria um remedinho para matar a criança em 10 minutos. O bispo Jonas Braga responde ainda a mais um inquérito pelo crime de estupro que segue em andamento. Em Arraial do Cabo, um depósito de bebidas foi alvo de um furto na madrugada desta terça-feira, no distrito de Sabiá. A polícia militar recebeu informações sobre o crime, foi até o local e constatou que as portas de aço do estabelecimento haviam sido arrombadas. Após um cerco tático, o veículo utilizado pelos bandidos foi localizado, seguindo para o distrito de Figueira e foi interceptado pelos policiais. Um dos ocupantes conseguiu fugir para uma área de Restinga, enquanto o outro, identificado como HJJS, foi preso com toda a carga furtada do depósito. Os detalhes dessas ocorrências e outras prisões na região dos lagos estão disponíveis no rc24h.com.br. É só você conferir por lá. Eu fico por aqui e volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Letícia. A história bizarra desse bispo, né, gente? E é isso que me preocupa, porque essas pessoas, elas entram na vida dos outros com uma promessa de solucionar os dramas, de unir as famílias, de trazer o Espírito Santo. E aí, depois que você confia a sua vida, confia a vida da sua filha, da sua esposa, é impressionante como recentemente nós temos visto a imprensa noticiar frequentemente pastores, bispos, principalmente das igrejas protestantes, envolvidos nesses escândalos de estupro, de abuso, de aliciamento de menores de idade,
né? Um caso mais bizarro do que o outro. Não tem nem o que dizer, né? E é importante que você, que é evangélico, cuidado. Nunca você deve confiar 100%, né? Como dizia antigamente, um olho no padre e o outro na missa. Um olho no culto e o outro no pastor, minha gente. Não dá para facilitar, não, porque o mau-caratismo está solto. E tem outro, o psicopata, que é um traço, né, de personalidade muito semelhante com esse bispo que se apresentou aí. Ele tem uma facilidade para te enganar. Ele consegue te envolver na conversa, ele consegue passar a ideia de que é uma pessoa correta. Então você fica esperando o quê? Que o psicopata, o estuprador, o assassino vai ter cara de monstro, cara de gente má, cara de, né, de tarado, de maníaco, de assassino, de bandido. Não, às vezes ele tá realmente com aquela cara de bonzinho, com a Bíblia debaixo do braço, com terno e gravata. Então a gente tem sempre que estar muito atento. E filho, filha, principalmente as meninas, essa a gente não deve confiar na mão de ninguém, sabe? Cuidado mesmo, é a mãe que tem que ficar muito atenta. E é lamentável, tá? Porque é realmente a mãe. Porque os casos de abuso e estupros contra a criança, fatalmente, em sua maioria esmagadora, acontece dentro de casa, no seio do lar, na confiança daqueles que deveriam proteger a criança e se tornam verdadeiros algozes dessas vítimas. Ícaro, o que nós temos aí na sequência, meu amigo? Temos a Ana Laurindo. Ana Laurindo, que vai trazer uma notícia também bastante curiosa, maré cheia. Na tela aí com a gente, por favor. Boa tarde. A gente vai falar um pouco agora sobre o fenômeno da maré alta, que está causando uns transtornos em municípios aqui da região dos lagos. A Defesa Civil de Búzios, por exemplo, precisou isolar algumas áreas na noite desta segunda-feira por conta de inundações. O Pier do Centro e dos Pescadores, parte da Orla Bardot, a Praia da Armação, o acesso ao Porto Veleiro e a escadaria da Praia da Azeda foram áreas que precisaram ser isoladas e estão sob atenção, oferecendo riscos à população. A orientação agora é que ninguém fique andando por esses locais para evitar acidentes. Um outro local que foi atingido por essa maré alta foi a Ilha do Japonês, que fica aqui em Cabo Frio. A rua de chão que dá acesso ao local ficou completamente alagada. Quem tiver curioso e quiser dar uma olhadinha em como ficou, as imagens estão nas redes sociais do portal RC24H. E o tempo também está causando ressaca em praias como a do Forte, aqui em Cabo Frio, e a Praia Grande, em Arraial do Cabo. Então, nesse período, é bom a gente ficar sempre atento ao mar e aos alertas da Defesa Civil. Volto com você, Renata. É, minha gente, o mar não tá para pescador, não. Respeita o mar, que o mar não tem cabelo. Já diz assim o ditado. As imagens são interessantíssimas. Você vê ali o mar inundando e tudo, tomando parte das ruas ali na Ilha do Japonês, mas dá um medinho, não dá? A gente tem medo que o mar invada tudo, toma tudo e a gente vai morrer afogado, né? Principalmente quem mora aqui na região, né, beira de mar, sempre tem essa paranoia, né? Quem nunca teve, né? A Daiane tá aqui rindo. Quem nunca teve aquele sonho com aquela onda enorme que leva tudo e você sai correndo, você acorda desesperado, né, minha gente? Dá um medinho, né? Mas tudo bem, vai passar se Deus quiser. Quem é que tá aí na sequência trazendo informação pra gente, Ícaro? A Ludmilla. Ludmilla também tem informação, esporte, futebol feminino. Com você aí, Ludi. Boa tarde, gente. Vamos de futebol? A Cabo Friense, também conhecida como Seven, estreou com um empate de 1-1 no Campeonato Brasileiro Feminino, Série A3, no último domingo, dia 13. A partida aconteceu no Estádio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Boa tarde, gente. Vamos de futebol? A Cabo Friense, também conhecida como Seven, estreou com um empate de 1-1 no Campeonato Brasileiro Feminino, Série A3, no último domingo, dia 13. A partida aconteceu no Estádio Perim, em Venda Nova do Imigrante, e foi contra Vila Nova do Espírito Santo. O próximo jogo será neste domingo, no Correão, às 3 horas da tarde, e vai definir quem irá para as quartas de final. E é isso aí, Renata. Até a próxima. Obrigada, Ludi, trazendo informações do esporte. Você acompanhou que deu um tiltzinho ali, mas foi coisa rápida, né? Você vai perdoar a gente, que você é nossa pessoa com o coração endurecido. Perdoa nosso erro, minha gente. Temos mais informações por aí, outras notícias. Quem é que vai falar comigo agora? Luiz Felipe, mas a gente não tem a dica do meu querido advogado?
vamos jogar primeiro o meu advogado querido, maravilhoso, doutor Fábio Rigueira, que tem sempre uma dica importante para você aí no campo do direito, né? Para você tomar cuidado com os seus direitos. Não dá mole, não. Se liga aí, doutor Fábio Rigueira. Auxílio-doença, tenho direito? Como faço para receber? Auxílio-doença é um benefício previdenciário criado pela Lei 8.213 de 91 para auxiliar trabalhadores que precisam se ausentar para se cuidar, para se tratar de uma doença, fazer uma cirurgia. Primeiro, o trabalhador tem que ter pelo menos 12 meses de carteira assinada e recolhimento de INSS pago. Depois, você precisa de um atestado, comprovando que você vai se ausentar por um período superior a 15 dias. Por que isso? Porque os primeiros 15 dias quem paga é o seu patrão. Depois disso, quem vai pagar é o INSS. Tá? Você precisa agendar pelo portal INSS, levar esse atestado para lá realizar a perícia e receber o seu benefício. Caso ele seja negado, você poderá recorrer dessa decisão. Obrigada, doutor Fábio Rigueira, trazendo sempre uma dica do seu direito para você não tomar bola nas costas. E lembrando que você também pode mandar a sua sugestão, se você tem alguma dúvida. Manda um zap pra gente no 999-308382, o WhatsApp do portal RC24H, 999-308382, ou então diretamente no nosso e-mail, o e-mail do rccast@rc24h.com.br, vou repetir, rccast@rc24h.com.br. Agora sim a gente tem o último repórter, né? Ainda tenho dois? Segura, vamos jogar então Luiz Felipe? Oi Renata, oi pessoal do RCCast, estou chegando por aqui para falar agora sobre o evento no Palácio Guanabara. Ontem, o lançamento do programa Cuidar Mais Saúde para Todos. O projeto prevê destinar quase R$1 bilhão para os 92 municípios do estado, focados ali na questão da atenção básica à saúde. 70% do valor deve ser investido para custeio das unidades e 30% para a reforma delas. Estiveram presentes prefeitos e ou representantes dos 92 municípios. Da região dos Lagos, Marcelo Magno, José Bonifácio, Vantuil Martins, Fábio do Pastel e Alexandre Martins, além da prefeita Lívia de Chiquinho, estiveram presentes. Os 5 rapazes tiraram foto, juntos também com o governador. Já a prefeita Lívia de Chiquinho, a Lívia Belo, postou foto com a prefeita de Paracambi e não teve registro com o governador, apesar deles terem se aproximado. Gerou certa estranheza essa falta aí da prefeita, da interação dela com os prefeitos da região, mas também não é nada que a gente esteja muito desacostumado a ver, né não, Renata? Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo podcast com mais informações da nossa região. É com você, Renata. Pois é, né? A Lívia não se misturou com os boys, não. Ficou lá à distância com a prefeita de Paracambi. Também estranhamos a ausência da Manuela Pérez, prefeita de Saquarema, mas aí ela foi representada pelo primeiro-ministro, que é o Antônio Pérez, ex-marido dela, que sempre a representa, né? Mas a fofoca rolou, né? A turma de Araruama entrou em contato para saber, a prefeita de Araruama não foi? Foi, mas ela não quis se misturar com aquele grupo que foi destaque na imprensa ontem de toda a região dos Lagos, né? Lembrando, aproveitando até que o Luiz Felipe falou por aí, amanhã quem vai ser entrevistado aqui conosco vai ser o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, que está em boa conta de popularidade. E aí até o Miguel estava me questionando quando que eu vou trazer o prefeito Zé Bonifácio. Vou ligar para o Zé para marcar uma agenda com ele, que acho importante também ele estar aqui conosco. Vamos soltar agora a dona Andréa Reis, falando aí conosco também um pouquinho de política? Então, Renata, a audiência pública da Câmara de Cabo Frio que rolou ontem sobre o estacionamento rotativo foi bem concorrida. O assunto tem gerado polêmica na cidade esses dias por conta da possibilidade de acabar com a gratuidade para veículos com placa daqui, né, como está previsto no projeto de lei. O debate foi promovido pelo presidente do Legislativo, né, o vereador Miguel Alencar. Além de vereadores, representantes de vários setores participaram também desse debate. Prefeitura, comércio, a CIA, Sindicato dos Ambulantes e alguns moradores também participaram. Nesse encontro ficou inclusive combinado que a Câmara vai receber sugestões sobre esse assunto. É só encaminhar por e-mail, o endereço está lá na matéria que a gente soltou no portal RC24H.
E esse também vai ser o tema, né, do quarto RCcast que vai rolar agora, com o vereador Miguel Alencar, né, presidente da Câmara, e tem uma outra polêmica à vista aí, que amanhã tem uma outra audiência pública que vai discutir o PCCR dos servidores. Vamos ver no que vai dar, né? Eu volto com você, Renata. Obrigada, Andréa Reis, de volta aqui nos estúdios do RCcast, ao meu lado, recebendo a visita do Miguel Alencar, presidente da Câmara de Cabo Frio, ele que foi responsável pelo chamamento dessa audiência pública que aconteceu nesta última segunda-feira e realmente estava bem concorrida. Eu tive lá, a assistência compareceu, muita gente interessada na pauta, a imprensa também, grande parte presente lá acompanhando, muitos vereadores, diria eu, a maioria, 1 ou 2 que não estiveram presentes, mas eu percebi, assim, pelo posicionamento de cada um dos vereadores, que o tema é palpitante. Aliás, foi uma fala, inclusive, do nosso colega Ademilton Ferreira. E aí a gente aproveita e já inicia a conversa nesse sentido. Miguel, o que você achou daquela audiência ontem? Foi boa? Foi maravilhosa, né? Assim, essa matéria, para que a população saiba, ela está na Câmara Municipal, rodando as comissões, com a presidência, desde setembro do ano passado. São 2 matérias, na verdade, uma PL que ela autoriza o Poder Executivo a fazer a concessão do estacionamento público e a outra que faz alteração na Lei 1457 de 1999, que faz alteração no parágrafo 2º, o artigo 5º, o parágrafo 2º do artigo 5º, aonde tira a gratuidade do cabofriense, né? Tira a gratuidade da placa de Cabo Frio e passa a vigorar, o prefeito solicita que passe a vigorar, que a gratuidade passe a ser de 1 hora só para as placas de Cabo Frio. Única vez ao dia também, né? Uma única vez ao dia, 1 hora, uma única vez ao dia. Essa foi uma matéria que a matéria está sendo debatida desde setembro, passou por 2 comissões, várias emendas de vereadores e agora a gente decidiu fazer uma audiência pública para poder debater junto à sociedade o que a sociedade realmente quer, porque o que nós estamos escutando muito na Câmara Municipal, que os comerciantes do centro da cidade, isso foi até muito claro na audiência pública, que os comerciantes do centro da cidade eles reivindicam que nas principais vias elas aconteça uma rotatividade maior de carros. E o entendimento deles é que uma rotatividade ela pode ocorrer quando você passa a cobrar o cabofriense para que não pare nessas vias principais o dia inteiro o seu carro. E a gente decidiu então escutar através de uma audiência pública se isso realmente é um fato, se tem dados da prefeitura que mostrem isso, né, se a Secretaria de Mobilidade consegue mostrar isso através de dados, e se realmente o restante toda a população aceita e quer isso. Não ficou claro, na verdade, né? A gente escutou isso dos comerciantes, mas o que os vereadores sentiram lá, e eu acho que ficou como resultado, é que essa matéria que eu tenho me posicionado toda vez que eu tenho dado entrevistas, que não é momento de debater isso não, economicamente a cidade não pede isso nesse momento, e eu acho que a matéria, ela não... Eu, como presidente, a gente está pensando em segurar a matéria o mais tempo possível, escutando as reivindicações da população. Provavelmente essa matéria ela não volta, com certeza, já no primeiro semestre, já ficou decidido isso, mas no segundo semestre ela volta para um segundo debate, essa matéria. E aí sim, com todas essas sugestões de alterações vindas da sociedade, a gente vai botar novamente em pauta e aprovar da melhor forma possível para a cidade cabofurense. Eu, como vereador, entendo que não é o momento de se passar para cobrar para Cabo Friense. Eu acho que precisa ser feito um estudo pela Secretaria de Mobilidade Urbana e pelo Poder Executivo para que comprove que realmente isso vai atrair mais a clientela para o centro da cidade, isso que vai ter essa rotatividade, que vai permitir que a pessoa faça a consumir mais no centro da cidade, o que eu não acredito, Renata, não acredito mesmo. Eu acho que o governo deveria estar nesse momento preocupado talvez em incentivar o morador de Cabo Frio a emplacar a placa de o carro em Cabo Frio. Que aliás tem uma lei. Tem uma lei. Foi lembrada ontem, verdade, justamente, uma lei sua. É uma lei de incentivo a um programa. Como é que chama essa lei? Emplaca Cabo Frio, na verdade. É um programa de incentivo, né, que criamos através de lei, para que o governo possa incentivar a população a emplacar a placa, transferir sua placa para Cabo Frio para ter arrecadação maior de IPVA. Né? Como todos sabem, o IPVA, 50%, ele é destinado para o Estado, os outros 50% é destinado para o município, aonde o carro é emplacado. Então, inclusive as somas que foram arrecadadas, conforme foi apresentado até pelo vereador Roberto Jesus. Nos primeiros meses do ano são o que mais arrecada com IPVA, né? Bateu 19 milhões já até agora, só de IPVA para o município de Cabo Frio. Além disso, também a arrecadação da empresa responsável pelo parquímetro também foi muito interessante. Foi levantado algo em torno de superior a R$400 mil somente até o mês de maio.
nem incluiu ainda o mês de junho. E que, se eu não me falha a memória, mais de R$1 milhão no ano passado e mais de R$500 mil no primeiro ano de funcionamento desse parquímetro. O vereador Jesus apresentou esses dados lá durante a audiência pública. Eu me coloquei que iria apresentar um requerimento hoje na sessão de hoje foi apresentado esse requerimento, foi aprovado pelo Legislativo, pela Casa, e o requerimento será enviado amanhã para o Poder Executivo para pegar todas essas informações referentes ao estacionamento municipal, ao contrato que está vigente, de que forma está sendo aplicado o contrato, qual é o repasse para a empresa, quanto que fica para o município, quantos funcionários tem, aonde estão aplicados os parquímetros, para que com essas informações o Legislativo, junto com a população, possa ter um entendimento melhor e saber realmente qual é o tipo de aplicatividade que o estacionamento pode ter na cidade. Será que é válido mesmo, já que tem uma arrecadação tão alta, será que precisa realmente cobrar a placa de Cabo Frio? Eu já me posicionei que sou contra, mas é uma coisa que tem que ser debatida junto com a sociedade e com o Legislativo. O vereador Léo Mendes, inclusive, comentou a emenda que ele quer apresentar nesse PL, que fala de uma gratuidade de 3 horas, uma única vez, o que ajudaria. Eu até fico inclinada a concordar com isso. Eu, particularmente, enquanto cidadã cabofriense, inclusive com meu diploma legitimamente concedido pelo vereador Vinícius Corrêa. Eu vi ali na parede agora, muito legal. A minha placa legitimamente cabofriense. Eu não gosto da ideia de ter que pagar o estacionamento, não. E nem sabia dessa lei de incentivo para que você emplaque o carro aqui na cidade, que é uma forma óbvia. Sim, se você tem a gratuidade do estacionamento, tem que ter placa de Cabo Frio. Eu vejo pessoas que trabalham em Cabo Frio e moram nas redondezas, moram em São Pedro, reclamando que tem que pagar em Cabo Frio o estacionamento. Aí eu falo, se tua placa é de Cabo Frio? Não, então tem que pagar. Você tem que, de uma certa forma, contribuir para o município. Se tua placa fosse de Cabo Frio, você já estaria contribuindo através do seu IPVA. Então, se você não tem a placa de Cabo Frio, paga o estacionamento o dia inteiro. Ou então, mude sua placa para Cabo Frio. A verdade é que são 2 PLs. São 2 PLs. Na verdade, uma PL que autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão do estacionamento, não o modelo só de terceirização como é feito hoje, para autorizar a concessão, e a outra PL que faz a mudança num artigo da Lei de 99, que muda o artigo 5º, o parágrafo 2º do artigo 5º para passar a cobrar a placa, mesmo sendo de Cabo Frio, a partir de 1 hora, uma vez por dia. Esse PL é muito antipático. Esse PL não é um PL oportuno para o prefeito José Bonifácio, que não está desfrutando do seu melhor momento político. É importante falar. Renata, sim. Está resultando num novo desgaste para ele. Mais um desgaste. Eu acho que foi talvez mal articulado, mal pensado pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito Bonifácio, o momento de apresentar essa PL. E eu acho que poderia ter sido feita uma audiência pública, talvez até na própria prefeitura, chamando os comerciantes e mostrando esse pedido dos comerciantes do centro. Tanto que lá na audiência pública o vereador Léo apresentou a emenda de 3 horas, mas nessa emenda ele coloca quais são as vias que vão ser cobradas até 3 horas. Nem todas, Não são todas as vias no centro. O entendimento é que são as vias principais, a Avenida Assunção, Nilo Peçanha. Então a proposta do vereador Léo é essa. Então eu acredito que essa proposta tem que ser discutida com a cidade. Vamos escutar, como foi dito na reportagem anterior, que vamos receber as sugestões do cidadão cabofriense, que pode mandar para o site da Câmara, está lá o e-mail, para que a gente possa, através dessas sugestões, o Legislativo se reunir novamente no segundo semestre e decidir ou não se essa PL vai para frente, vai sofrer modificações ou se vai ser arquivada pelo Legislativo Municipal. De qualquer maneira, já quero dar o endereço aqui para você colaborar com sua sugestão. É o comunicação, só que sem o cedilha e sem o tio, não é isso, Dai? @cabofrio.rj.leg.br. Importante você participar da sua sugestão, porque depois vai chorar na cama que é lugar quente, tá? Inclusive, outro dia eu estava fazendo minha caminhada, um cidadão me abordou lembrando o seguinte, que o Zé deu uma declaração outro dia num programa, acho que foi do Sidney Marinho, dizendo o seguinte, porque isso vai acabar com os flanelinhas nas ruas da cidade. Mentira, não vai não, porque mesmo tendo parquímetro na orla da Praia do Forte, os flanelinhas não te deixam em paz. Isso pode ser dia santo, dia comum, segunda, terça, quarta, quinta, Réveillon. Nossa, no período de alta temporada, então, ele é praticamente uma extorsão, né? Sim, não é. Você não consegue... qualquer hora do dia ou da noite, você for parar o carro na Praia do Forte, tem um flanelinha te cobrando. Então, assim, não vejo por aí. E sem falar que tem um outro detalhe, né, gente? Flanelinha também hoje virou até um trabalho, porque o que tem de gente desempregada, desesperada, procurando uma oportunidade...
Então não vejo isso com todo mal. Você dá se você quiser, não é obrigado, chama a guarda municipal, enfim. Agora, o município instituir que a gente que tem placa aqui na cidade passe a pagar, eu acho que é uma iniciativa antipática. E na semana passada, na segunda edição do podcast discutindo meio ambiente, né? Ícaro estava aqui comigo, a gente recebeu, Semana do Meio Ambiente, a gente recebeu o Juarez. E o Juarez tinha essa queixa, deixou bem claro, a dificuldade do Zé de convocar a audiência pública para dividir a responsabilidade com a população, com os outros atores, ficar só na mão dele, porque senão as críticas ficam só para ele. Uma matéria como essa, eu fui bem claro, tanto que eu, como presidente, a gente tratou a matéria sem essa rapidez toda, seguramos lá na presidência em setembro, porque a gente entendia que o Poder Executivo tinha ter feito uma audiência pública lá com os secretários, com a população, chamasse a mobilidade do ano e explicasse da melhor forma possível, chamasse os comerciantes, e não foi feito. Então, assim, eu tive até a oportunidade, depois da audiência pública, de conversar com o prefeito e mostrar que o Legislativo não está com a menor intenção, nesse momento, de passar essa matéria. Claro que é uma casa democrática, que todos os vereadores têm que se posicionar, mas o entendimento lá com o Luiz Geraldo, com o Léo Mendes, com o Josias. Josias é um vereador que apresentou 2 emendas também muito importantes, passando o tempo de prazo da concessão para 5 anos em vez de 10 anos, no entendimento do vereador Josias. Tem que acabar dentro do mandato, mesmo que tenha uma reeleição, mas tem que ser discutido dentro do mandato do prefeito, um pouco depois, e que o repasse da empresa que ganha concessão não seja até 15%, seja até 30% do município. São emendas importantes. Também acho. Mas assim, eu entendo, Rei, que nesse momento não é o momento de se discutir isso, tem outras prioridades no município. Também acho. Eu concordo com o prefeito que ele precisa discutir a questão da concessão, para passar por uma concessão ao estacionamento público, eu concordo com ele, mas não perder o benefício que o cidadão capofurense demorou tanto tempo para conquistar, e quando conquistou, não pode perder com essa facilidade tão grande. Então, eu já me coloquei com o prefeito como presidente e como vereador que nesse momento não é o momento de se passar essa matéria da questão da placa de Cabo Frio, mas vamos escutar a população novamente, vamos fazer mais uma discussão mais à frente, mas pode ter certeza que dificilmente, acredito que nem no segundo semestre essa PL ela passe no Legislativo, talvez ela tenha que ficar mais tempo de discussão e mais à frente a gente volta com essa discussão no momento mais oportuno. Audiência pública é tudo de bom, minha gente. Sim. Aliás, amanhã a gente vai ter uma outra audiência pública também. Eu estou percebendo que ela não tem, digamos assim, um engajamento como aconteceu com essa que foi chamada na segunda-feira. Me parece ali uma audiência que por alguns é visto até como um instrumento político para ajudar a fragilizar a imagem do prefeito José Bonifácio, mas, enfim, a Casa Legislativa está ali para isso. O vereador Roberto Jesus convocou para discutir o plano de cargos e salários. Você já me adiantou que tem um compromisso no Rio de Janeiro, não poderá participar, mas o que você está sabendo dessa audiência? Então, Renata, em relação ao PCCR, antes de falar da audiência, né, o PCCR está sendo veiculado nas redes sociais que o prefeito iria mandar para o Legislativo uma alteração do plano de cargo e salário do servidor público municipal. Eu várias vezes perguntei para os vereadores que lá estavam, para o prefeito, perguntei se isso estava sendo bem discutido com os sindicatos antes de mandar. E tinham sido me falado que o sindicato estava sabendo das modificações, que estava discutindo com eles. Eu falei, se isso não estiver sendo discutido de forma bem clara com todos os sindicatos do município, as pessoas que serão afetadas, e isso vai bater no Legislativo e dificilmente entrar em pauta com essa rapidez. Tanto que não está nem em pauta a matéria nem foi distribuída para as comissões, nem entrou ainda. Ela está na presidência, ela foi apenas distribuída para os vereadores fazendo o seu estudo e ainda me coloquei junto com os sindicatos, tive com a presidente do CEP, tive a oportunidade de conversar com os outros sindicatos e falei claramente que só pautaria a matéria depois de uma discussão um pouco mais ampla com os sindicatos. Antes disso, a gente nem colocaram em pauta. Então, o vereador Jesus já se antecipou, já convocou os sindicatos e amanhã realizará uma audiência pública no plenário da Câmara às 5 horas da tarde. Eu não poderia estar presente, comuniquei sobre o novo vereador isso, falei que tem uma reunião para estar no Rio, já marcaram algum tempo, mas ele convocou todos os sindicatos, falou que vai fazer essa reunião com os sindicatos lá no plenário para se discutir o que os sindicatos querem de modificação. Eu fui notificado, eu recebi um ofício dos sindicatos na terça-feira, dia 7, que foi o dia que eu recebi o PCCR lá na Câmara, o PL do PCCR, na verdade o projeto de lei complementar, eu recebi um ofício dos sindicatos, já me prontifiquei que depois do feriado marcaria uma reunião para poder discutir com eles como vai ser o trâmite desse projeto no Legislativo.
não será rápido desse jeito. Avisei o prefeito que não colocará em pauta dessa forma, não será em urgência, e avisei e conversamos, todos os vereadores tiveram esse entendimento também, que a matéria vai andar às comissões, vai ser discutida dentro das comissões com calma e vamos atender da melhor forma o servidor municipal. As modificações, se forem necessárias, serão feitas junto com a discussão do servidor municipal. Não será uma decisão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, vai ser junto com o servidor, que é quem realmente é afetado diretamente com isso. Então, os sindicatos podem ter certeza que a Câmara Municipal irá discutir da melhor forma as alterações necessárias dentro do PCCR, e se não houver nenhum tipo de alteração necessária, se a matéria tiver de uma forma não benéfica para o servidor, nós iremos, de uma certa forma, rejeitar a matéria e devolver para o Executivo. Você pode ter certeza disso, Renata. Mas eu tenho certeza que todos os vereadores que lá estão discutirão da melhor forma possível a PL da alteração do PCCR, que ainda é uma PL que ela não atinge diretamente os servidores da educação, né? O PCCR da educação, o PCCR à parte, mas essa já de uma forma, ela já, como ela abrange todo o servidor municipal, ela pega algumas partes o servidor da educação. Então, essa discussão ela vai ser feita de uma forma muito ampla no Legislativo e muito demorada, acredito. Então, não vai ser uma coisa que vai ser, como tinha um temor dentro do sindicato, dentro do servidor municipal, que fosse não pagar das toque luzes. De não, caixa. De forma nenhuma. Eu recebi Denise Alvarenga lá, que é presidente do CEP, falei, Denise, não precisa nem se preocupar, a matéria não está nem pautada, então vamos devagar. O vereador Jesus vai reunir amanhã com os sindicatos, acredito que além do sindicato terão outras pessoas presentes, e após isso eu tenho certeza que essa discussão voltará para a Câmara com uma forma mais ampla, de uma forma mais calma, e aos poucos a gente vai tratar a matéria lá no Legislativo. Bom, isso que é importante é exaurir todas as possibilidades de diálogo sobre esses interesses, especialmente para evitar, né, um incômodo por parte dos servidores, até porque já tem vários problemas acontecendo. Os aprovados no concurso que estão se queixando que até agora o concurso não foi homologado. Também tem um outro grupo que os outros que haviam passado no concurso, já não sei, acho que é o de 2009, que também até hoje não foram chamados. Estão vendo esses que foram aprovados no concurso de 2020, 2021, que também ainda não foram chamados. Aí tem plano de cargos e salários, enfim. É toda uma confusão que eu confesso para você que às vezes eu fico até perdida. Renata, sim, a questão do concurso de 2021, né, foi ano passado o concurso, a homologação, ela nada tem a ver com a questão da mudança do PCCR. Eu já me coloquei em relação a isso. O prefeito pode homologar o concurso, depois ele tem um prazo, acho que 2 anos depois da homologação, para fazer a convocação, até 2 anos. Então, é uma coisa à parte. Se quiseram botar no mesmo bolo a questão, não, são coisas separadas, então é uma discussão separada. Então, não adianta achar que o Legislativo vai tomar um posicionamento em cima da mudança do PCCR para que seja homologado o concurso. Isso não é o que está sendo discutido nesse momento. A gente está discutindo o PCCR. A homologação cabe ao Poder Executivo fazer e simplesmente homologa e depois convoca os concursados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Luciano Silveira mandou uma perguntinha aqui pra gente. Ele diz o seguinte: Renata, pergunta ao Miguel se o plano de mobilidade urbana contempla algo sobre o estacionamento da cidade, voltando ao tema anterior. Até porque eu vi que esses dias também você esteve visitando alguns setores da prefeitura para cobrar a atualização do plano diretor da cidade, que também versa sobre a questão da mobilidade urbana. O Luciano está falando do plano de mobilidade urbana, que foi um plano muito bem trabalhado na época do governo Adriano, né, pelo então secretário Everaldo e toda a sua equipe técnica. Tinha as pessoas muito competentes lá que apresentaram. Eu nem estava no Legislativo na época, eu estava licenciado na Secretaria de Governo. E foi muito bem debatido junto com a sociedade, tiveram audiências públicas, né? Isso foi uma coisa muito positiva do governo Adriano. O governo Adriano fazia audiências públicas, qualquer discussão de matéria de lei complementar. Jogava pro povo. Jogava, discutia, era qualquer matéria de atualização de lei complementar, ele fazia audiência pública, chamava no auditório da Câmara, ia nos locais, nos bairros, fazia audiências públicas para debater junto com a sociedade antes de mandar para o Legislativo. Isso é muito positivo. Então foi muito bem discutido. Eu realmente não consigo esclarecer o Luciano se dentro do plano de mobilidade urbana fala alguma coisa de estacionamento. Acredito que fale, né? Acredito que fale, mas posso olhar e depois responder isso com mais clareza, mas acredito que fale sim. Mas o plano de mobilidade urbana, uma das críticas que nós temos em cima de planos municipais, tanto de mobilidade urbana como de cultura, é que eles não são executados, né? Não são executados. Eu tive a parte que quando era vereador, que nós aprovamos lá, quando estava só como vereador na legislatura passada, que nós aprovamos o plano de cultura, e se você pegar o plano de cultura hoje, ele não é executado em nada. Nada. O planejamento, o plano de cultura, ele tem um planejamento de 10 anos. O conselho também parece que não participa em nada, não dá pitaco em nada. Isso é até uma outra questão, porque eu tive a
a possibilidade de entender agora que o Conselho Municipal de Patrimônio ele não está nem constituído. Eu fui, na verdade, pesquisar no site da Prefeitura para saber quem eram os conselheiros e não tem nenhum decreto lá, o decreto que é válido desde a época de Adriano. Então, não faz o menor sentido, né? Então, como é que você quer se discutir uma terceirização do forte, uma cobrança no forte, se nem o Conselho de Patrimônio está constituído? Então, eu oficializei a Secretaria de Cultura sobre isso, conversei com o prefeito Bonifácio sobre isso, da importância de ter o Conselho de Patrimônio constituído, porque no Conselho de Patrimônio tem uma vaga do Legislativo, que nós indicamos no início do ano passado, essa vaga quando teve aquela discussão sobre o Galpão do Sal. Sim. Né? Quando começou aquela discussão, nós indicamos a vaga. Eu até me coloquei como poderia me colocar como titular, me coloquei naquele momento como titular, depois passei para a pessoa que era mais entendida, que era a Margot, que é a nossa funcionária lá na Câmara, que é a que entende mais sobre o patrimônio do município lá pelo Legislativo, e hoje ele não está constituído. Então você não pode tratar do patrimônio cultural se você não tem nenhum conselho, que é o que deveria estar tratando sobre isso, constituído pelo município. E aí vai para a crítica que a gente faz dentro do governo Bonifácio. Eu falei isso com o prefeito, claramente. O prefeito ele tem essa questão de dialogar, né, questão das audiências públicas, nas atualizações das leis. Ele deveria estar fazendo isso de uma forma mais clara, através dos seus conselhos, antes mesmo de mandar para o Legislativo, convidar o Legislativo para discutir lá com ele, e depois mandar para o Legislativo, mas antes eu podia fazer essa discussão com ele lá. Aí você falou que eu tive a oportunidade de visitar alguns setores da Prefeitura. Eu fui na Secretaria de Planejamento, conversar com a secretária Dani. A secretária Dani foi uma das que fizeram parte do grupo que fez a proposta de atualização do plano diretor do município, junto com então o secretário Felipe Araújo, na época do governo Adriano. E esse é o plano diretor que está com o Zé Bonifácio hoje. Eu conversei com ele, ele se comprometeu que antes do início do segundo semestre ele enviará essa PL que já está com ele desde janeiro de 2021. Está na mesa dele desde janeiro de 2021. Ele foi apresentado uma minuta no Legislativo em maio de 2021, com a presença dele, com a presença da secretária, com a presença de todos os vereadores, e até agora essa PL não chega na casa, de tão importância para o município. Então eu fui lá fazer essa cobrança, ele se comprometeu que até o início do segundo semestre enviará para casa, e aí sim a Câmara chama a audiência pública, discute novamente com a sociedade e aprova logo essa lei. Uma lei complementar de tão importância, não só essa, nós temos o Código de Obras já está sendo atualizado pelo município também, as propostas, o Código de uso e ocupação do solo, o Código de Postura, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, com o Tiago. Então, assim, essas leis complementares, todas elas precisam dessa atualização. E eu, como presidente, coloquei da importância de, durante essa legislatura, a gente atualizar todas essas leis. Por isso que você tem feito essas visitas aos setores, para provocar os secretários para que eles também se movimentem nesse lado. O Código de Postura, por exemplo, que é um código que, se eu não me engano, ele é uma lei complementar de 67 ou 69, que precisa ser atualizada, né? O secretário atual, que é o Tiago falou para mim claramente que vai formar agora uma comissão, vai convidar o Legislativo a participar, o representante do Legislativo para participar dessa comissão, para que comece essa discussão, faça as audiências públicas, escute a sociedade e logo após envie para o Legislativo. Então eu tenho um compromisso como presidente, junto com o governo, cobrir o governo disso, das atualizações de todas essas leis complementares do município. Isso é um compromisso que eu, como vereador, como presidente, junto com os vereadores, tenho conversado muito sobre isso com todos os vereadores. O vereador Vinícius Corrêa, o vereador Luiz Geraldo, ajudam muito nessa discussão. O vereador Léo Mendes, a gente tem discutido muito isso. Mas como é que está essa relação do Legislativo com o Executivo? Hoje, por exemplo, soube 13 vetos, né, que foram discutidos do prefeito José Bonifácio. Foram 13 vetos? Foram 13 vetos. Na verdade, tem uma frequência muito grande de vetos. Eu acho que Ele não dialoga com vocês, ele não chama vocês, não explica o porquê desse veto, por exemplo? É o grande problema hoje, a gente tem a falta do diálogo. Eu até conversei com o líder Porque até vereador da base já tem criticado isso. Eu vi o Thiago Vasconcelos, por exemplo, fazendo um discurso, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, criticando, questionando. Eu sou um advogado aqui, não estou sabendo fazer uma lei que chega lá e bate na procuradoria e não se entende. Como é que está isso? Porque toda lei que está chegando com veto, está chegando com a questão do vício de iniciativa, né, Renata? A gente não entende dessa forma, os legisladores não estão entendendo dessa forma, a Procuradoria da Câmara não está entendendo dessa forma. A gente até entende que, às vezes, passa, de uma certa forma, alguma lei ou outra, algum projeto de lei que possa passar despercebido, que não deveria estar indo como projeto de lei, e sim como indicação, mas, em nossa grande maioria, a gente não entende dessa forma. Então, os vereadores têm se posicionado, têm chegado muito vetos. Eu conversei muito com o líder de governo sobre essa questão, tive a oportunidade de sentar com o prefeito Bonifácio, conversar sobre essa questão também, conversei com o procurador municipal, Vitor Gaspar, e eu acho que o entendimento que está faltando é entendimento político. É de sentar todo mundo e conversar para poder, até quando tiver que fazer algum tipo de veto, sentar com o legislador e conversar. Vereador, vamos vetar
essa matéria, mas vamos tentar executar de outra forma. Quantas reuniões o prefeito José Bonifácio fez desde que assumiu o governo com todos os vereadores da Câmara? Com todos eu não acredito, né? Porque tem a base, né? Então, a reunião da base, elas acontecem, acredito, de forma constante, não participo. Mas eu, como presidente, eu me reúno com o prefeito pelo menos uma vez por semana para discutir algumas matérias. Hoje mesmo estava com ele. Então, pelo menos há um diálogo do presidente. Com o presidente há um diálogo, mas assim, o que falta é um diálogo político, né? Eu tenho um diálogo institucional com o prefeito. O diálogo político está faltando com o resto dos legisladores todos. É o que falta com o prefeito, que eu acredito tenha melhorado. Do ano passado para esse ano melhorou muito, né? Mas tem muito a melhorar ainda, porque quando você tem um diálogo político entre legislativo e executivo, as soluções para a cidade, para o cidadão, que é o que importa, aparecem. Ela aparece, porque o legislador ele traz a demanda, ele chega com a demanda, ele vai até o chefe do Poder Executivo ou até o secretário com a demanda da população e consegue achar a solução para aquela demanda. Então falta esse diálogo. Às vezes o secretário está numa pasta que ele é muito técnico, então ele não tem acesso à população. Ele talvez não seja os olhos da população, ele não é os olhos da população, ele não consegue ver o que está realmente acontecendo, mas o vereador é. E o vereador precisa pegar essa demanda e levar para o chefe do Poder Executivo ou para o secretário para achar as soluções. E é isso que a gente tenta fazer, é isso que o vereador quer fazer. Esse é o diálogo que a gente quer o diálogo para achar as soluções para o município, é isso que a gente foi eleito. Você acha que às vezes há uma má impressão, por exemplo, o vereador ele é muito sacrificado, né? Eu vejo que os comentários, às vezes, nas redes sociais, o vereador, o primeiro a tomar paulada, né? É o mais criticado, sempre as pessoas acham que o vereador está interessado em dinheiro, está fazendo um corpo mole, está recebendo algum por fora, está em busca de uma boquinha, de um carguinho. Como é que você avalia isso aí? Sim, a população tem todo o direito de criticar, né? O homem público é isso, a gente está na vida pública e está aí para receber críticas, né? O que eu acho que às vezes falta um pouco do entendimento de qual é o papel que nós estamos aqui para exercer, né? Às vezes as pessoas acham que eu, como vereador, ainda mais como presidente de Câmara, a gente tem a solução para tudo. A gente está ali, tá ruim isso, a gente tem lá como achar a solução. Não é isso. A gente está aqui para cobrar, a gente está aqui para apresentar projeto de lei, a gente está aqui para discutir junto ao Poder Executivo as melhorias para o município. Mas a gente não consegue chegar ali, a gente não está com a caneta na mão, chegar ali, assinar e vamos resolver isso dessa forma. Isso é um planejamento do Poder Executivo. Então, e o Zé é fácil de convencer? Porque não é... Não, você não tem a caneta ali, mas você tem o poder de convencimento. Minha convivência com o prefeito Zé Bonifácio, eu tive uma convivência de anos, gente, todo mundo conhece o prefeito Zé Bonifácio, né? Uma figura pública do município, muito querido no município. Muito carismática. Muito carismática. Eu tive... Minha mãe, lá atrás, ela foi militante do prefeito Zé Bonifácio, na década de 80, ali, nesses anos 90. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço, né? Mora no mesmo local há anos, ali até na rua do nosso amigo Gabriel, ali no Jardim Vizinho de Gabriel, Vizinho de Gabriel, é. Então, a esposa dele é uma pessoa muito querida também, a Ana, muito amigos da minha família, mas o que eu vejo hoje é que o prefeito Bonifácio, a dificuldade dele é entender esse diálogo, é ser acessível para a questão, para algumas coisas do diálogo. Eu faço reclamação, converso com ele, levo as demandas, consigo achar solução para algumas coisas, mas eu acho que ele também precisa dar um pouco mais de liberdade para os secretários acharem as soluções. Não é só o prefeito que precisa achar a solução. Ele precisa confiar mais também no seu secretariado e permitir que o seu secretariado execute o orçamento que foi aprovado pelo Legislativo. Eu vejo hoje que tem secretarias que parece que tem uma confiança maior do prefeito e consegue executar. Eu vejo secretaria, por exemplo, eu faço um elogio muito grande para a secretária de Fazenda, a Dani Mendes. Foi uma excelente surpresa para o município, eu só falo para todo mundo. Eu achei que a Dani fosse assumir o governo e fosse assim, fala com o Jânio que tem que falar com o Jânio. Não, você senta para conversar com ela, ela é super capacitada, super competente na área dela e está fazendo coisas dentro da Secretaria de Fazenda que não aparece agora, porque está pagando passivo deixado por gestões anteriores, está resolvendo o financeiro da prefeitura, parcelando dívidas, pagando precatório, está reorganizando as contas do município, que é uma pauta que vai aparecer daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Mas é uma pessoa super de diálogo, super capacitada. Não só ela, como a secretária Elicéia Silveira. Um ótimo diálogo, uma ótima gestora da pasta de educação, excelente lá no local que ela está, sabe debater, sabe dialogar, sabe estar disponível. Então, assim, eu acho que existem pastas que o prefeito, não sei se ele confia mais, não sei se ele já conhece mais a pessoa, mas ele permite a secretária, o secretário que estiver na frente da pasta, a executar da melhor forma possível. Outras secretarias, eu acho que o prefeito escolheu mal. Ele coloca, talvez, alguns secretários em algumas pastas que não funcionam da melhor forma possível. Não sei se é por uma questão... Eu visualizo que, às vezes, é uma questão que a pessoa não deve ter aí porque ela não tem a gestão ou não tem uma parte política. E acaba não gerando nada para o município. Hoje você vê
E isso é fazendo críticas, assim, eu faço crítica à Secretaria de Cultura, tenho feito muita crítica à Secretaria de Cultura, eu acho que tem muito a melhorar na parte administrativa. A Secretaria de Cultura está muito fraca. Está muito fraca. Tem pessoas capacitadas. capacitadas. A gente tem maior lá. respeito pelo Clarence, mas a verdade é que está produzindo muito pouco. Cabo Frio tem um patrimônio cultural incrível, outras cidades do entorno estão dando banho, e não precisa muita coisa, né, Miguel? Não, às vezes tu precisa só dialogar com um segmento. Tu chama o segmento para dentro da secretaria, qualquer que seja o segmento, e pede a ajuda do segmento dentro da dificuldade, se houvesse uma dificuldade financeira. A dificuldade financeira existe no município? Existe, claro, porque existe o passivo. Mas a Cabo Frio nunca arrecadou tanto como está arrecadando agora. O orçamento do município esse ano vai bater 1,150 bilhões. Nunca na história teve isso. Nunca. Nem no melhor ano de Alair Correia. Não, mas vale a pena também deixar bem claro que também nunca teve um passivo tão grande. Né? Isso tem que ser claro. Existe uma deterioração do patrimônio público, existe um passivo deixado nas contas públicas, que isso é pago agora nesse momento. Então não sobra tanto dinheiro para executar, mas tem dinheiro para executar. E aí, se não tem tanto dinheiro para executar em todas as secretarias, você tem que dar prioridade. Falta as prioridades. Qual é a prioridade da Secretaria de Cultura? É fazer manutenção dos patrimônios históricos? Então, isso nós vamos fazer. É chamar o segmento para poder executar um ou outro atividade cultural no município, dando espaço? Então, vamos fazer isso. Qual é a prioridade da Secretaria de Esporte? É reformar o ginásio poliesportivo? Tem dinheiro para isso? Então, vamos reformar. É fazer uma atividade em praças de esporte, um programa de esporte nas praças? Tem que ter a prioridade. Se não tiver prioridade, como é que você passa um ano inteiro sem nada acontecer na cidade? Parece que a cidade não está viva. As pessoas reclamam de tudo tem uma reclamação, parece que as pessoas não se comunicam. Então, assim, eu acho que o prefeito Bonifácio tem toda a sua boa vontade. Como eu sempre falei, eu acho que é uma pessoa que deveria estar na prefeitura, assumiu a prefeitura, ganhou, ele tem representatividade para isso. A rejeição está muito grande porque esse passivo que está sendo pago da esfera pública, ele não aparece. Mas o prefeito tem que saber dialogar com a sociedade. Se ele estivesse agora dialogando através do seu secretário da melhor forma possível com a sociedade, talvez as demandas estivessem aparecendo mais, as soluções estivessem aparecendo mais e estivessem sendo atendidas as demandas da população. Renata, eu nunca vi, eu estou desde 2017 na política, desde antes disso, na vida pública que a gente vive, a gente trabalhava com comunicação, eu nunca tinha visto a saúde tão mal das pernas como eu estou vendo agora. E não está faltando dinheiro. Isso aqui é impressionante. A gente está falando de 150 milhões. 150 milhões. É um orçamento que é de causar inveja. Eu converso com outros prefeitos de outras cidades da região dos lagos, todo mundo chega a babar com a ideia de ter um orçamento robusto desse. E tem um detalhe, se você me permite ainda para finalizar. Não é só esse orçamento, não. Cabo Frio tem um patrimônio histórico sensacional que pode viabilizar muito recurso. Essa história do Forte São Mateus está fechada há quanto tempo? Por que não coloca na roda, então, o pagamento de uma taxa? Quem se recusaria a pagar uma taxa para conhecer o Forte São Mateus? O convento Nossa Senhora dos Anjos dali abandonado. A igreja do Lago São Benedito está lá abandonada. É um charme. Gente, não é possível. Não pode mexer. Então vamos reunir os atores que podem cuidar disso, fazer uma convocação. Quem pode colaborar? Vamos chamar o IFAM, vamos chamar a participação do Ministério da Cultura, vamos chamar a participação da Secretaria Estadual de Cultura, vamos chamar os artistas locais e o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, pelo amor de Deus. Gente, não é só o Teatro Municipal fechado, não, Miguel. O Largo do Teatro, a Praça do Teatro está uma vergonha! As esculturas do Costa ali estão destruídas. Aquela escultura maravilhosa do português chegando, tendo o primeiro contato com os indígenas. A cabeça está jogada de um lado, a mão do outro, virou um lugar para moradores de rua. As pessoas colocam barraca de camping ali, estão morando há meses. Outro dia entraram dentro do Teatro Municipal, roubaram a bomba d'água, roubaram lá lâmpada, bucal, torneira. Eu fiquei sabendo, quer dizer... Então, assim, como é que você tem uma cidade com um mundo de possibilidades para você arrecadar e aquilo ali está largado, está deixado de lado, esperando que o que aconteça? Não sei o que está esperando, que a providência divina resolva com... A proatividade, né? Eu acho que falta, assim, a pessoa que está de frente a qualquer pasta, a cultura, você falando de teatro municipal, esses dias, um mês atrás, a gente aprovou um requerimento na Câmara para entender o que estava realmente acontecendo no Teatro Municipal. E o que está acontecendo? O Teatro Municipal ele tem um processo do Corpo de Bombeiro que não foi respondido da forma correta nas gestões passadas. Eu acho que na gestão
da Mérida Damasceno perdeu prazo, na gestão do Milton Alencar também perdeu prazo, eu não sei se foram as duas gestões, ou na gestão do Manuel Vieira. Um deles perdeu prazo de resposta, e aí o bombeiro ficou sem ter, o bombeiro estadual ficou sem ter a resposta correta para as reivindicações para poder autorizar a liberação da questão do incêndio, de proteção do incêndio do Teatro Municipal. Esse era o primeiro problema. O teatro está tão tempo fechado que agora tem um segundo problema, que foi condenada a parte do palco. Vai ter que fazer toda uma reforma no palco. Ele foi reformado, mas a reforma não valeu de nada. Gastaram um bocado de milhão lá. E aí agora vai ter que abrir um processo para poder reformar o palco e fazer a aquisição de mais material. Isso não foi feito realmente, a aquisição de mais material de som e de luz, porque o que tem lá é insuficiente para poder atender a demanda de um teatro desse porte. O que eu vejo hoje, assim, e o que me impressionou, aí foi uma crítica que eu fiz dentro do governo, que não estava andando. Tem 1 ano e meio de governo e esse processo nem tinha sido aberto. Foi aberto agora depois do requerimento. Ah, gente, brincadeira isso. Então, desculpa, assim, gente. Não Não faz dá. o menor sentido. Não porque dá. 1 ano e meio parece que... Mestre Clarence, o que Inés- está acontecendo? A gente não pode, a gente não, entendeu? A gente tem carinho pela pessoa, mas então não aceita Mas o aí cargo. é o que eu falo, não, é aquilo que a gente coloca. A Clarence é uma pessoa maravilhosa, a gente tem uma amizade, sim, fora do Com comum. respeito, um mas não artista. a questão não é essa. A questão é que eu acho que falta o administrativo. Tem que ter o administrativo. Mas o prefeito hoje, antes da reunião, foi o que eu falei, antes da entrevista, que ele me ligou, dizendo, foi uma reivindicação que eu fui fazer de manhã para ele lá, ele vai fazer a modificação que eu acho que vai dar resultado na parte administrativa. Vai colocar a Bia Tanner como subsecretária lá, e eu acho que é a pessoa que vai, ela é uma pessoa da cultura, uma pessoa administrativa, e sim, não foi uma sugestão não, eu fui cobrar, na verdade, o prefeito sobre a questão da parte administrativa. Ele achou a solução, e a solução estava do lado dele. Estava ali no gabinete dele, uma solução de casa. Ali na Praia do Forte tem um conjunto, né, cultural fantástico, o Museu do Surf, tem a praça... O Espaço Torres do Cabo. O Espaço Torres do Cabo. O Espaço Torres do Cabo, Renata. A praça ali também, que é um lugar de lazer. A praça, o Teatro Municipal, aí nós temos o Forte São Mateus, aí nós temos o Caritas, nós temos o... Aí o sujeito vem pra cá passar um feriado, conhecer a cidade, quer visitar o teatro fechado. O convento tá fechado. Como é que você vende a cidade? O Forte São Mateus tá fechado. Eu vou pra onde? Como é que você vende a cidade? O principal ponto turístico da cidade, que é a Praça Porto Rocha, tá daquele jeito. A Praça Porto Rocha é a Praia do Forte, que tá daquele jeito, na verdade. E a Praça Porto Rocha também, tá daquele jeito. A gente sabe, eu falei pro prefeito, eu entendo que não dá para fazer tudo de uma vez só, mas o senhor já está há 1 ano e meio no governo. Acho que pelo menos tem que ter esses processos licitatórios abertos para as coisas acontecerem. Tem que ter o planejamento. O orçamento tem, verba tem, está destinado, está lá no orçamento que a Câmara aprovou. Então, você tem as emendas impositivas, tem toda essa questão que pode ser tratada. O que falta? Em algumas pastas faltam gestão. É isso que está faltando, falta gestão. Entendo, prefeito, que no primeiro momento era difícil, tu tinha que entender como é que está a máquina pública, mas já passou esse momento. Tanto que a satisfação da população está aí, de forma clara. Tem aqueles primeiros 6 meses que a população... O povo tá perdendo a paciência e não é à toa. Aí vou fazer um comparativo a título de provocação mesmo, porque eu vejo que às vezes o pessoal do PDT, né, porque né, tudo pedetista, todo mundo lá é PDT, todo mundo é do PDT, né? E aí a gente lembra que a gestão e armação dos Búzios era PDT. Inclusive, o Mirinho Braga, que foi prefeito de Armação dos Búzios, é chefe de gabinete do José Bonifácio em Cabo Frio. E aí tá todo mundo muito esperto para criticar a gestão do Alexandre Martins em Armação dos Búzios, né? Mas esse final de semana, Búzios teve 3 atividades culturais. A festa de Santo Antônio, um evento lá também de cultura que... me fugiu o nome agora também, que... aconteceu envolvendo toda a cidade, especialmente a Rua das Pedras ali, onde todo mundo pôde expor seu trabalho. Já tem no radar outros 3 ou 4 eventos. Vai ter agora a festa de Corpus Christi também, que envolve cultura. Quer dizer, a cidade não para. O secretário está lá providenciando um teatro, está lá providenciando um museu, está lá providenciando, né, todo final de semana. E Cabo Frio? E Cabo Frio só fica com os ranzinhos reclamando de Búzios, mas não consegue olhar para o umbigo. Vê que os problemas aqui em Cabo Frio estão muito piores do que qualquer outra cidade da região dos lagos. Mesmo aquelas que têm um orçamento com a terça parte do que se tem em Cabo Frio. Então, alguma coisa... Então, assim, por isso que eu me questiono como é que está essa relação do legislativo com o executivo, que parece que ela é nula. Se o prefeito ouve, me parece aquela velha história, entra por aqui e sai por aqui, porque se ele ouve, ele não está prestando atenção, então. Uma coisa é certa, com tanto patrimônio cultural que nós temos aí, com tanto prédio histórico,
Nada explica essa passividade, porque não é um equipamento, são todos. Todos os equipamentos sucateados, abandonados, jogados às traças, virando espaço para ocupação do morador de rua, que também é outro problema da cidade que precisa ser tratado com responsabilidade. Então, isso é até interessante você falar, Renata. Sim, estou total disposição, o prefeito sabe, o prefeito manifestar essa questão à disposição dele para poder... do município, para poder discutir a melhor forma das ações do município, que a gente possa, o legislativo está aí, todos os vereadores estão se colocando à disposição, estão para diálogo, estão querendo ajudar da melhor forma possível com as suas experiências. Você falando da questão da pessoa em situação de rua, que nós estamos vivendo no município, eu tive ontem a oportunidade de conversar, eu tinha uma reunião com a secretária de Assistência Social, Nisa Michelotti, junto com o vereador Rodolfo. Eu tinha marcado uma reunião para ir lá para conversar sobre isso. Até foi tema hoje de debate na Câmara, porque o vereador Tiago Vasconcelos tem feito diversas reclamações, o vereador Wanderson também, diversas reclamações sobre a frequência de pessoas usuárias de drogas na rua de Cabo Frio, com questão de crack, né? Eu fui conversar com a secretária e escutei da secretária que eles estão fazendo reuniões, e tem mais uma reunião marcada agora para a união das secretarias, né? Porque não é um caso só da Secretaria de Assistência Social, as pessoas acham que é, mas não é. É uma questão que tem que ser tratada com postura, assistência social, guarda municipal, saúde. Então todas as secretarias têm que ter uma união e uma gerência, talvez, da Secretaria de Governo ou outra secretaria que possa estar colocando em prática. E aí uma crítica que eu fiz, uma cobrança que a gente fez, foi que essas ações colocarem em prática, elas sejam de forma mais constante, não uma vez por mês. Talvez até o problema ser solucionado, ou então as soluções aparecerem, que elas comecem a acontecer toda semana, né? A cada 15 dias. Que tenham ações a cada 15 dias para diálogo, para chegar nessas pessoas e dar as oportunidades que tem que dar para essas pessoas através de diálogo para achar as soluções do problema. Porque hoje o Centro da Cidade, ele reclama muito, muito. O empresário do Centro da Cidade já é sofrido, como é sofrido. Aí agora vem com essa questão do estacionamento, a questão da pessoa em situação de rua. Então o Centro da Cidade, ele parece que não parece mais aquele Centro da Cidade, não é mais aquele cidade agradável para a família aí, não é mais aquele Centro da Cidade que a pessoa frequenta, do morador de Cabo Frio. Hoje é um Centro da Cidade que durante o dia... Dá medo. Dá medo. O prefeito Bonifácio até tentou, de uma certa forma, através de uma ação ali na Praça Paulo Rocha, uma intervenção na Praça Paulo Rocha, botar uma feira ligada à cultura, mas eu já passei na quinta-feira, parece que a feira vai acabar, vai passar para o lado do cara, então aquela atividade que está acontecendo não vai mais acontecer. Fizeram uma pequena manutenção ali para tentar ocupar o coreto. Aquela moça que eu esqueci o nome dela, aquela senhora está de frente naquela questão de plantio de árvores, de muda. Desistiu. Não sei se desistiu, acho que está funcionando ainda lá. Vai ter até uma moção de aplausos para ela na Câmara Municipal. Ela está realmente fazendo uma atividade ali. Só que precisa o quê? As secretarias precisam estar ativas. É o que a gente fala. Falta as secretarias, o gestor público a estar presente nas ações. A ação não é uma vez só, é constante. E acho que reunião em cima de reunião, em cima de reunião, em cima de reunião, muito só café. Só funciona se você fizer reunião e botar em prática. Muito café e muita água não vai resolver. E já 1 ano e meio, entendeu? Eu acho que assim, se a gente puder colaborar aqui, nada pessoal, ninguém está aqui atacando, mas está na hora da gente propor aí uma transformação. Eu acho que já deu 18 meses, já é tempo mais do que o suficiente. Até porque o Zé Bonifácio não é um homem inexperiente na política, é o 3º mandato dele, tem muita gente ali, como o próprio ex-prefeito de Armação dos Búzios, Mirinho Braga. Quer dizer... Que é uma pessoa muito competente também. Então tá faltando o quê? Que essas pessoas reagirem. Então, vejo muito crítica à cidade vizinha com o objetivo político de desestabilizar a cidade, cujo interesse não foi contemplado no processo eleitoral, e aí cabe ficar fazendo alcuvitagem do lado de cá para lá? Acho que não, acho que a gente tem que... Entendeu? Não dá para Cabo Frio ter o Forte São Mateus fechado. Esse final de semana eu fiz uma entrevista com o deputado federal Júlio Lopes, e ele falou isso, que não tem como o Forte São Mateus estar fechado. Lógico, não. O Largo São Benedito abandonado, as calçadas todas quebradas, um apelo dos donos de restaurante para ver se troca a tábua daquele deck lá, que nada acontece. O que é isso? O Dia dos Namorados, todo mundo se encontrou ali no Largo da Passagem. Todo mundo. Eu tava lá, por exemplo. Eu também tava lá, Dai tava lá com o noivo dela.
Quer dizer, todo mundo foi... E aí você fica ali... Cadê? Não podia ter um jazzinho ali, uma música ao vivo, uma coisa na praça? Não é só, a gente fala só de Secretaria de Cultura, mas a Secretaria de Turismo parece que não existe no município de Cabo Frio. Não, se existe, é outro setor também que a gente precisa falar a verdade. A Secretaria de Turismo ela não está acontecendo assim. Você não vê acontecendo, você não vê as atividades da Secretaria de Turismo. Tinha o então secretário Carlos Cunha, que saiu, né? É uma outra crítica. Que estava fazendo um trabalho bacana. E é uma crítica que a gente faz ao governo também. O governo já trocou um secretário por mês desde o dia que assumiu. Já foram, acho que 16 secretários, 17 secretários, estamos 18 meses, aí é um secretário por mês. Mas o dono do restaurante Rodízio é lá em São Pedro da Aldeia, não é aqui em Cabo Frio, não. Mas essa crítica é que você coloca que o governo, ou estão as peças do governo fazem uma cidade vizinha, não faz o menor sentido. A cidade vizinha é outra cidade, tem que se preocupar com o nosso município, com a nossa cidade. Mas isso acontece aqui, Miguel. Eu vejo gente de dentro da prefeitura criticando a armação dos Búzios como se aqui tivesse uma maravilha. Ah, porque Búzios está morrendo um monte de mulher. Cabo Frio também. Ah, porque Búzios tem assalto. Cabo Frio, então, nem te conto. Cabo Frio, tudo calçada quebrada, uma buraqueira danada, falta de iluminação. Você não vê as ruas varridas, você vê os espaços culturais completamente sucateados e não há uma movimentação no sentido de tentar resolver essa questão. Não há. Eu acho, Renata, que o governo, falou nisso, a gente falou no início da conversa. O governo precisa ter prioridades. Prioridade. Não dá para fazer tudo. A gente sabe que não dá para fazer tudo, então em 18 meses você não consegue solucionar o problema da cidade, que é um problema muito grande. Mas tem que ter prioridade. Qual é a prioridade? Vamos trabalhar aqui na cultura, a gente vai fazer isso, no esporte a gente vai fazer isso. Uma prioridade em cada pasta para achar a solução. E aquilo que nós falamos nisso. É necessário escutar mais a sociedade. Se a população está reclamando, se os meios de comunicação colocam a reclamação da população e mostram a insatisfação da população, não é possível que o que está sendo feito esteja certo. Não é assim. Se uma rejeição está batendo, que dizem 70%, 80% da população falando mal do governo, o governo tem que saber dialogar melhor com a sociedade. Precisa reconhecer. Talvez o caminho seja o legislativo, a ajuda legislativa, estamos à disposição. O legislativo está à disposição, os vereadores estão à disposição para dialogar melhor junto com a população, junto com o Poder Executivo. Então, eu acho que o prefeito... Eu sei que o prefeito é uma pessoa que está disposta, eu sei que o prefeito, tanto que ele se coloca à disposição para conversar, mas assim, o que falta, talvez, é direção com os secretários para que o governo não fique tão centralizado. Ele precisa dialogar junto com a sociedade, dialogar com o legislativo, e os secretários têm que ter mais liberdade para poder executar o que a população realmente quer. Os secretários que a gente teve a oportunidade de conversar, inclusive, desistiram de ser secretários por causa dessa, né, falta de liberdade de agir, né? O próprio Cardoso, que deixou o Ibascaf, disse que o Zé quer ser prefeito e secretário ao mesmo tempo, não dá autonomia para os secretários. Né? E tem a gente está falando aqui desse setor, mas passamos batido aqui pelo turismo. Né? Eu cheguei a escrever sobre isso na coluna Boca Miúda. A Catiúcia, que hoje é secretária de turismo, né? Espero que... Eu não conheço, então não tive a oportunidade ainda. Conheço ela, uma pessoa adorável, gentilíssima, uma fofa. Mas eu fico preocupada dela ser queimada nessa função que colocaram ela como secretária de turismo. Primeiro porque o trade tem falado muito mal dela. Todos os setores do trade turístico estão criticando Catiúcia. Então você não pode... Aí tira uma pessoa que entendia do riscado para botar uma outra que estava fazendo um trabalho bom na agricultura. E aí acaba que a gente vê que agora não chove nem sai de cima, não vai pra lá, nem como se diz no bom, não fode nem sai de cima, porque não podcast pra falar palavrão, tá? Desculpa. Renata, aí tu vê, a pessoa entra como secretário, o caso do Carlos Cunha. Ele tinha um planejamento junto com o chefe do Poder Executivo do que seria feito nos próximos anos ali. Aí você tira de supetão a pessoa, mesmo que possa ter, não sei qual foi o problema que aconteceu, mas enfim, você tira de supetão, o planejamento da secretaria praticamente acaba. E a credibilidade junto ao segmento está muito fragilizada. Claro, não só em todos os segmentos. Vai lá na passagem para você ver a turma criticando. Estou pedindo ajuda pro deputado. Renata, o que a gente falou, é falta de prioridade. A prioridade do governo não pode ser estacionamento municipal, não pode ser terceirização, PPP no Sebastião Lano. Não pode. Não pode, tem outras prioridades nesse momento. Isso pode ser uma discussão quando a cidade estiver funcionando de forma melhor lá à frente. Aí sim a gente pode botar isso em discussão de uma forma mais ampla, mas não pode ser a prioridade do governo. Não é isso que a gente quer discutir agora na cidade. E tem dinheiro para fazer.
Tem dinheiro. E outra coisa, o Zé Bonifácio é uma figura muito carismática. Eu sei porque na roda política, todos os setores onde a gente anda, todo mundo gosta dele, gostaria de fazer alguma coisa para ajudar. Então todo mundo tem o maior carinho. Todo mundo com a predisposição de querer ajudar a cidade. Ele tem um jeitinho diferenciado, ele tem um jeito de falar, todo mundo se apaixona, ninguém consegue ir diante da experiência. Ele é quase que uma esfinge política, ele é uma criatura que, né, virou uma referência política para todo. Então, para ele conseguir recursos do Ministério da Cultura, com a Firjan, com a CIA, enfim, com os empresários, com os grandes empresários da cidade que têm interesse de veicular suas marcas com os espaços interessantes, tem muita parceria público-privada que poderia dar certo. Sim. Com o patrimônio cultural. O que está acontecendo, gente? Não pode ser falta de experiência, me desculpa. E também não é a falta de articulação política fora da cidade, porque o prefeito, ele é uma pessoa muito bem articulada no Estado, né? Ele tem uma pessoa do lado dele que é muito bem articulada, que é o então deputado Jânio Mendes, e nós em Cabo Frio nós temos 2 deputados, né? Dr. Serginho e Mauro Bernard. Então, quer dizer assim, falta de articulação política, diálogo num prefeito da cidade como Cabo Frio não é. Né? Então, eu acho que é aquilo, é o que a gente tem falado, é falta de prioridades. Eu acho que o prefeito precisa delegar mais e ter mais prioridades, como talvez os secretários que aqui passaram falaram, né? O prefeito não pode querer centralizar para ele como prefeito, como secretário, ele precisa delegar mais, dialogar mais, deixar o seu secretário que ele botou lá, confiar mais nesse secretário, deixar o secretário, como ele confia em alguns, deixar esse secretário tocar de verdade. Por exemplo, você até falou que o ex-secretário Juarez passou por aqui numa entrevista sua, e eu vi um pedaço da entrevista. Juarez falou de umas questões muito complicadas para quem mora no município, que eu já me coloquei publicamente contra, que aquele assunto que está enrolado na cidade sobre parque aquático na Ilha do Japonês é uma questão que eu falei... Assim, você nunca podia imaginar que isso pudesse passar na cabeça de José Bonifácio. Não, quem votou nele achou que ele ia cuidar do meio ambiente e não entregar para um empresário de parque aquático, botar lá um tobogã. Depois que eu vi a entrevista, eu tentei buscar dentro das esferas do município se tem algum processo sobre isso. Eu não achei. Eu conversei, não achei, sobre a questão do parque aquático. Então, assim, eu não vejo, talvez, se isso tem algum fundamento sobre isso, não pode ter. Isso tem que ser muito discutido e não é local, aquele local tem que ser preservado, não tem que ter nada disso ali. Tem outros locais no município para poder ter esse tipo de empreendimento. Exatamente. Tem aquela estrada do aeroporto, um monte de terra ali. Tem muito local para fazer. E o povo vai. Claro, pô. Lógico que vai. Não tem nenhuma necessidade de botar isso no nosso patrimônio natural. Não tem o porquê. Não tem o porquê. Se o empresário só quer botar ali, então vai para outra cidade. Vai para outra cidade. Também concordo com você. E fico feliz que o presidente da Câmara tenha esse posicionamento. Aliás, queria aproveitar um ensejo, já que a gente está discutindo esse cenário político. Esse final de semana, o governador Cláudio Castro, que inclusive tem mostrado muita generosidade com relação a Cabo Frio, né? Ele trouxe a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é um sonho de 500 anos. Isso aí. Um sonho de 500 anos. Desde que o índio chegou aqui, o pessoal sonha com a UERJ. O índio já... UERJ! E o que espanta, e eu acompanhei isso, porque eu entrevistei o Ricardo Lodge, que é pré-candidato a deputado federal pelo PT, foi advogado da presidenta Dilma Rousseff, no julgamento do impeachment. E o doutor Serginho, que é advogado e bolsonarista de carteirinha, talvez seja o mais roxo de todos aqui na região dos Lagos. Conseguiram esses 2 protagonistas sentarem em volta de uma mesa, tendo a mediação do governador Cláudio Castro, para realizar um sonho de 500 anos. A chegada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que hoje eu estava almoçando num restaurante, as pessoas ainda estão incrédulas, sem entender direito. Realmente, as pessoas não estão compreendendo a dimensão de uma universidade pública, que é a transição que Cabo Frio pode fazer, porque, olha só, gente, é uma cidade turística e universitária. Isso é um fenômeno, isso é de uma riqueza. Sabe o que vai acontecer dentro em breve? A explosão imobiliária, o patrimônio imobiliário vai ser super valorizado. Esses jovens que vão passar para a universidade para fazer medicina, eles vão querer ficar aqui, porque eu vim aqui para passar um final de semana e nunca mais sair. Sim. Imagina você que vem para 4 anos fazer 6, 8 anos fazer uma faculdade. Eu queria te ouvir, o que você achou da chegada da UERJ, desse momento que a gente, curiosamente, no auge da crise, da polarização política, a gente vê 2 antagonistas, 3, ou 4, ou 5, ou 10, sentando em torno de uma mesa para buscar um objetivo tão bacana que é esse. Queria te ouvir. Assim, primeiramente, parabenizar os atores, né? O Dr. Serginho, que foi um grande lutador para que isso ocorra.
né, o governador. Isso mostra a vontade. Quando você tem um ator político com vontade de realizar, vontade política de realizar, vontade de fazer acontecer, independente se o resultado vai ser político, se o resultado é independente disso. O que uma atitude dessa mostra que é em prol da cidade. Então, quando você tem um ator político fazendo isso, você só traz alegria para a população, né? Você vê assim, é uma luta que já passamos com quantos médicos na frente da prefeitura? Né? E nunca aconteceu. Né? Não só na frente da prefeitura, mas diversas pastas, diversos locais. E nunca aconteceu. Não era prioridade naquele momento, talvez não fosse, mas sempre foi uma discussão de ter uma universidade pública no município de Cabo Frio, uma faculdade de medicina. Então, assim, inclusive o terreno da Ferlagos, que pertence que a Ferlagos explora, é uma concessão para uma universidade pública. Concessão pública, isso aí. Que deram para uma iniciativa privada, que agora o homem não quer largar de jeito nenhum, está brigando na justiça. Quanto tempo está ali já, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, aplaudir de pé a atitude, né? Espero que, independente de política, essas atitudes ela continuem ocorrendo com todos os atores políticos, é o que a gente estava falando. Não precisa ter disputa, briga para trazer os benefícios para a cidade. Quando é necessário unir, seja deputado estadual, deputado federal, prefeito, vereador, presidente de câmara, secretário, tem que unir e achar soluções para o município. Isso que foi feito com a universidade. Está aí, teve a união, independente se é PT, se é Bolsonaro, se é Lula, independente do que for, a população precisa. Então vamos unir, não é esquerda, direita, é em prol da população. E quem estava envolvido ali mostrou isso. Nesse momento aqui, nessa questão, nós somos em prol da população. E vamos achar a solução, independente de qualquer coisa. Isso muito me impressiona falando um pouco do Dr. Serginho, acho que é um grande político, está aí realmente mostrando para o que veio. E ficou claro quando eu vejo esse diálogo que ele faz depois de virar deputado, que ele faz quando ele virou secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, que ele fez esse diálogo muito grande com a questão de FATEC, o diálogo que ele faz para o lado da esquerda. Então isso fica muito claro e mostra o homem público que ele se tornou. Né? Isso muito agrada a sociedade cabofurense. Então, hoje eu vejo que não só ele, mas eu vejo também com outros atores políticos do município, e ele com o mandato que tem, eu espero que os outros atores políticos que conquistem mandato a partir de agora tenham o mesmo posicionamento e busquem o mesmo diálogo para a cidade cabofurense. É inspirador. É inspirador. E eu não estive com ele na campanha, não tenho o mesmo lado político do Dr. Serginho, né? Nós somos não adversários, mas temos pensamentos diferentes em questões de política, né? Nós temos um pensamento muito diferente em relação a isso. Ele defende um defensor de Bolsonaro, eu não sou. Então, com esse debate que nós temos, mas ele mostra claramente que ele busca, em certos pontos, achar as soluções para a cidade cabofurense. E é isso que eu quero. E é isso que eu, como presidente de Câmara, busco nesse momento, independente do posicionamento político, independente da ideologia partidária, independente da ideologia de pensamento que for. Eu penso, na verdade, que o homem público se elegeu, ele tem que estar naquele momento ali, ele precisa achar as soluções. E no meu caso, as soluções são, como presidente de Câmara, para o município de Cabo Frio. No caso dele, é para o Estado. Ele tem uma referência maior aqui para o município, mas é para o Estado. Então, o prefeito se elegeu sendo chefe do Poder Executivo para o município de Cabo Frio. Então tem que se preocupar com o município, não com Búzios, que é o que como você colocou. Então, eu acho que nesse momento, a união dos atores políticos para as soluções do município é o mais importante. É isso que a gente precisa para a cidade. Achar as soluções para médio e longo prazo. A curto prazo, as soluções estão sendo colocadas aí. A gente precisa... Eu sei que nesse momento agora a gente tem um momento eleitoral vindo pela cidade. Desejo boa sorte a todos que vão disputar a eleição. Né? E que vença o melhor. E que vença o melhor. Na Câmara Municipal, nunca na história tivemos tantos candidatos. Nós temos... São 4 ou 5 vereadores? Acho que são 5 vereadores que são pré-candidatos na eleição desse ano. Nem sabia disso. É muito interessante. São 5, são 4 federais e um Todo estadual. mundo querendo, né? Então, acho muito interessante, assim, cada um buscando seu espaço, todos atuando muito bem nas suas áreas, né? Eu posso declarar aqui abertamente no podcast, meu candidato a federal é Aquiles Barreto, grande amigo de infância, tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho para o município de Cabo Frio. E é um quadro de diálogo também, né? Que é importante. O importante não importa o teu lado, importa você ser uma pessoa de diálogo. Ele tem esse perfil da Aquiles conversa, é uma pessoa de diálogo, de conciliar. Aquiles foi um dos grandes responsáveis, não só, mas dois grandes responsáveis nessa união que teve para a eleição do prefeito Bonifácio, né? É uma das críticas que a gente Foi faz, o grande costureiro disso tudo, né? E a habilidade que ele tem hoje estava até, né? Agora está licenciado, mas até há pouco tempo estava fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Integração Municipal lá de metropolitana do município do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, que é um grande político. Para mim, Eduardo Paes é o próximo político do Estado, né? Do Estado que eu digo, depois de uma possível reeleição do governador, ou então de uma outra eleição, mas enfim, eu acho que em 2026 o Eduardo Paes vai se tornar
uma possibilidade para governador do estado do Rio de Janeiro, né, pelo grande trabalho que ele faz na cidade do Rio. E eu acho que aqui ele está nesse caminho. Aqui está nesse caminho para virar deputado federal e para fazer um excelente trabalho, trazer os benefícios, que é isso que a gente precisa. Independente de lado, precisa que o deputado, que na sua função, pense naquela função. Não é virar deputado e depois de 2 anos querer ser candidato e largar o mandato de deputado. Isso eu sempre fui crítico a isso. Eu acho que se você se elegeu para deputado ou para vereador, você tem que mandar teu mandato até o final e continuar e não mudar e virar e tentar vir prefeito. Não. Isso é uma crítica que eu faço muito a Aquiles quando eu converso com ele. Eu falo, se você virar deputado federal, pode ter certeza que eu vou ser que ele fale nas reuniões, que ele vai ficar até o final como deputado. Isso é importante. Isso é importante. Vai esse manter compromisso. Esse compromisso de ser até deputado. Porque nós precisamos de um representante da da qualidade que ele pode ser para a região dos lagos, não só para Cabo Frio. Aqui eles têm inteligência, têm capacidade, articulação, diálogo, sabe fazer esse diálogo esquerda, direita, centro, cima, baixo, preto, branco, magro, Sim. gordo. E é isso que nós estamos precisando nesse momento. Chega de briga, ninguém aguenta mais. Aliás, o governador Cláudio Castro tem se mostrado um homem impressionante. É gago, cheio do tique nervoso, mas conversa com uma habilidade, gente. Eu fiquei refletindo sobre isso nesse final de semana. Vai ser um bom segundo turno, né? Caro Castro contra Freixo. Vai ser difícil pro Freixo. Gente, a gente já está com muito tempo no nosso podcast. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, porque sua assessora está ali já com dor na coluna e tudo, de ficar sentadinha ali. Nada, é só agradecer, na verdade, né? Assim, eu quero que a população entenda que os vereadores que estão eleitos, eles estão fazendo um excelente trabalho. Às vezes nem todo o trabalho aparece, né? A vida do legislador tem essas questões, às vezes quando você não acompanha ou a rede social da Câmara ou então a rede social do legislador, você não vê realmente o trabalho que ele está fazendo diariamente, mas quem está lá vive isso, a gente consegue presenciar o trabalho de cada um, excelentes legisladores, todos eles, Alexandre Codesso, ADI, Léo Mendes, Osias, Jean, Alexandre Colônia, Douglas Felizardo, Vinícius, Luiz, Tiago, Davi, um excelente quadro da política, eu falo isso claramente, eu acho que o Davi tem um futuro político aí que faz parte desse meio nosso de diálogo, sabe? De pessoa que quer compor, quer achar as soluções. Davi é uma pessoa como ele, como essa. Ele quer isso, ele quer dialogar com as pessoas. É um excelente legislador, inteligentíssimo, e eu acho que é um futuro político do município de Cabo Frio. Aposto muito que é uma pessoa que terá futuro político em Cabo Frio, seja como vereador, seja como um dia prefeito, o que for, deputado. Hoje está vindo hoje como deputado federal, torço por ele, boa sorte. E vereador Jesus. Então, o Legislativo ele tem excelentes quadros. Vereador Carolina Midori. Então, hoje eu vejo assim, essa união do Legislativo junto com o Poder Executivo é o que pode trazer os benefícios para o município de Cabo Frio. Então, por isso que o tempo todo a gente busca o diálogo, a gente não, nós como presidente, a gente não deixa de pautar as matérias chegam, a gente bota tudo em pauta, dialoga com a sociedade, chama para audiência pública. O ser presidente de uma Câmara Municipal não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa, porque você, além de vivenciar toda a vereança com 17 pessoas que são eleitos pelo povo, você também vivencia com todos os funcionários da Câmara, pessoas históricas do município de Cabo Frio, como Nazaré, como a secretaria que tem a Josi, tem a Margot, tem o pessoal da segurança, tem diversas pessoas que trabalham no teu dia a dia. Então você trabalha com o ser humano. Política é isso, trabalha com o ser humano. E essa união, Renata, que a gente exerce através da presidência, essa função que a gente tem através da presidência, que a gente quer buscar essa união em prol do município. E é isso que eu cobro do prefeito Bonifácio. Eu tenho conseguido ter um diálogo muito melhor com o prefeito Bonifácio, mas eu acho que agora a gente tem que sair um pouco do diálogo, sair um pouco da teoria e botar mais na prática o que a população quer. Que é achar as soluções para a população, que é colocar as leis em prática, que é achar a transformação do município que a gente precisa para que a cidade não sofra tanto, para que o cidadão não sofra tanto e que ele possa começar a deslumbrar novamente um futuro para o seu filho, para ele mesmo, novamente conseguir deslumbrar que Cabo Frio é aquela cidade que vai te acolher e que você vai realmente ter um futuro. Não ser que nem antigamente, que era na década de 80, que quem nascia aqui, o sonho era ir embora. O nosso sonho tem que ser ficar na cidade, o nosso sonho é crescer na cidade, é isso que eu quero, para meus filhos, é isso que eu quero para minha família, é isso que eu tenho certeza que toda a população quer. A gente quer que o nosso futuro esteja aqui. E para isso a gente precisa que os homens públicos, o prefeito Bonifácio, todos os vereadores, o deputado, os candidatos a deputado, o deputado Mauro Bernardo, todos os deputados, todas as pessoas, homens públicos da cidade, dialoguem e não fiquem em disputa, porque foi essa disputa que causou tudo isso. Foi a disputa política que causou o que a gente chegou hoje. Então a gente precisa hoje dessa união para que a gente possa sair desse momento. E aí, aos poucos, as pessoas que querem continuar essa vida pública representando o nosso povo, continuem e achem o melhor para a população. Então eu vou batalhar por isso, Renata, durante esses mais 2 anos e meio de mandato à frente da presidência municipal da Câmara Municipal de Cabo Frio.
pode ter certeza que o que depender da presidência, depender dos vereadores, a população estará bem assistida, bem representada para todas as soluções, em diálogo com a população e com o chefe do Poder Municipal, o prefeito Zé Bonifácio. Esse é o Miguel Alencar, presidente da Câmara de Cabo Frio, que a gente acabou de bater um papo. Na verdade, o Miguel, ele tem formação como cineasta, tá? Verdade. Ele é do campo da cultura, o pai dele cineasta. No fundo, ele queria fazer filme. Só fui entrar na política em 2017. Ele queria fazer filme, mas está fazendo roteiro do legislativo, mas está com habilidade, hein? Está escrevendo um roteiro bonito. E é isso que a gente precisa num momento tão difícil que o Brasil está vivendo, pessoas que saibam dialogar, conversar, compor e diminuir a tensão, os conflitos, né? Já temos muito, né, Renata? No mundo como um todo, e um momento de crise econômica que a gente está vivendo, como eu nunca vivi, né, na minha vida adulta. Primeira vez que eu estou vivendo essa crise econômica que o Brasil está vivendo, a inflação do jeito que está, tudo caro, tudo difícil. Eu acho que se os homens públicos não souberem dialogar para achar as soluções, fica tudo muito mais difícil. Então não tem que ter briga. A gente já tem uma briga muito clara, muito real de questão ideológica de governo federal, esquerda e direita. Então no município não dá para ser dessa forma. A gente precisa dialogar, porque é o dia a dia, sabe? Você que anda no centro da cidade ali, a gente que anda no dia a dia na cidade, a gente vê o cidadão, vê a dificuldade. Eu nunca vi nossa cidade do jeito que está hoje. Assim, nós passamos por aquela crise de 2015, uma crise do royalties de petróleo com o governo Alex Correia. Mas dessa forma, com tanto dinheiro que tem na cidade, mesmo com passivo, a crise que a cidade vive, a crise de identidade, a crise acho que do dia a dia, né, Renata? A gente precisa, na verdade, buscar essa união junto com as pessoas. E é isso que eu busco. Hoje, o que depender da presidência da Câmara, o que depender do Legislativo, as soluções serão encontradas, serão apresentadas, serão discutidas com a sociedade e o que for preciso, nós iremos, junto com o prefeito Bonifácio, iremos até ele, buscaremos a solução para que, eu acho que, se não estiver acontecendo, tiver o que a população precisa, a gente tem que mudar, tem que fazer as alterações e a população tem que ser a grande beneficiada, que é isso que a gente precisa fazer para a cidade de Cabo Frio agora. Apesar dele ser um cineasta que não exerce a profissão, mas está fazendo um bom filme lá na Câmara. Está um bom diretor lá na Câmara. Gente, muito obrigada pela sua participação. Daiane Neves, assessora aí da Câmara, obrigada por estar aqui. Gabriel Lima também está aqui acompanhando a gente nos bastidores. Ícaro, muito obrigada. A equipe do Portal RC, você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista depois você confere na íntegra no Portal RC24H. Esse podcast tem o apoio da Rádio Costa do Sol FM, do Jornal Dia, e depois você vai ver reproduzido em todos esses veículos de comunicação, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que amanhã nós vamos bater um papo, né? Porque nosso podcast acontece terça e quinta, mas dessa vez nós vamos adiantar para que ele seja transmitido na quarta, quinta-feira é feriado. A gente bate um papo com o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, que também vai ser interessantíssimo, essa figura que se lança pela primeira vez na política e de cara se elege prefeito. E pasmem vocês, é um dos que tem melhor aprovação na região dos Lagos. Inclusive no evento do Dr. Serginho, quando ele pegou o microfone, parecia até que estava lá um astro da música, né? Faltou só cantar ali uma sofrência e a turma, enfim. Muito obrigada, minha gente. Se Deus quiser, amanhã estamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Miguel, muito obrigada, tá, querido? Eu agradeço. Tchau, tchau. Obrigado.